Reunião ordinária da Câmara Municipal de Itacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente, aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook, sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para junto orar o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Autorizo o novo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, caros telespectadores que nos assistem. Vereador Alberto Lopes. Presente. Buguinha. Presente. Dimas. Presente. Euci. João Paulo presente. Zé de Horácio. Presente. Juvenal. Presente. Luísa. Rebeca. Presente. Vereador Heré. Presente. Vereador Tim. Presente. Havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido os nobres vereadores a assinar a relação de presença. Ouviremos, nesse momento, a leitura da ata. Ata da reunião ordinária número 7, 2026, do dia 27 de abril de 2026, às 18h30. Invocando o nome de Deus, seguindo a oração do Pai Nosso, prosseguiu, autorizando o secretário, constatando e registrando a presença dos vereadores Alberto, Buguinha, Dimas, Euci, João Paulo, Juvenal, Luísa, vereador Heré, vereador Tim. Vereadores ausentes, Zé de Horácio e Rebeca. Os mesmos justificaram a ausência, tendo a falta abonada. Verificando o quórum regimental, o presidente declarou aberto oficialmente. O secretário iniciou a leitura da ata da reunião ordinária número 6. Aberta a reunião, secretário, no dia 20/4/2026. Ata aprovada na unanimidade. O presidente invocou o vereador Euci, convidou o vereador Euci para compor a mesa. O secretário iniciou a apresentação das seguintes matérias. Projeto de lei 02/2026, de 13 de março de 2026, onde dispõe sobre as diretrizes de elaborações e execução da lei orçamentária anual LOA, do exercício do ano de 2027, e da outras providências. Projeto de autoria do prefeito Paulo Azevedo. Em seguida foram apreciadas as seguintes proposições para votação: projeto de lei CM número 14, de 10 de abril de 2026, onde dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, tipo 3, UBS Marinete Queiroz, localizada na Rua Januário, sem número, Centro, e da outras providências. Foi deliberado que o referido projeto, inicialmente de autoria dos vereadores Buguinha e Zé de Horácio, passará a contar com a coautoria dos vereadores Alberto, Dimas, Euci, João Paulo, Juvenal, Luísa, Rebeca, Wellington Fernandes e Wellington Augusto. Conforme manifestação em plenário e anuência dos autores, projeto aprovado na unanimidade, primeira e única votação. Projeto de lei CM número 15, de 14 de abril de 2026, onde dispõe sobre a denominação da Rua B, localizada no bairro São João. Fica denominada Rua Alberto Gomes. Projeto de lei CM número 16, de 14 de abril, onde dispõe a denominação da via pública da comunidade Serraria, Rua do Posto de Saúde da escola, fica denominada Rua Valdomiro Pereira. Projeto de autoria do vereador Alberto Lopes. Projeto aprovado na unanimidade, primeira e única votação. Indicação 79, onde indica ao Poder Executivo necessidade de aquisição de um veículo para recolhimento de cães abandonados ou doentes. Indicação de autoria do vereador Wellington Fernandes. Indicação 80, indica a mesa diretora que adote medidas cabíveis e necessárias para aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a modernização do sistema de transmissão da reunião dessa casa. Indicação de autoria do vereador Juvenal. Indicações aprovadas na unanimidade, primeira e única votação. O presidente convidou o senhor Valmiral,
secretário de Agricultura e Meio Ambiente, para falar sobre a situação da horta comunitária situada ao lado do Centro Municipal de Educação Infantil Baldina. Não havendo mais nada a tratar, senhor presidente, encerrou a reunião para constar a lavra ata que após lida aprovada será assinada. 27 de abril de 2026. Ata em discussão. Ata aprovada. Teremos agora a apresentação do expediente do dia. Projeto de lei número 3, 2026, do prefeito municipal Paulo Azevedo, onde o assunto encaminha a agrega casa a lei que dispõe sobre a autorização para a concessão de premiações e eventos esportivos promovidos pelo município. Certo de contar com a costumeira atenção e dos demais pares dessa casa, renova, os protege, estima e consideração. Projeto de lei número 3 de 2026. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a conceder premiação aos primeiros colocados nos eventos esportivos realizados no exercício financeiro de 2026 no município. Observados os valores fixados nos incisos seguintes. Campeonato Municipal, primeiro lugar 10 mil, segundo 5 mil. Segunda Copa do Fabião 2, primeiro lugar 5 mil, segundo 3 mil. Copa da Vaze Grande, primeiro lugar 2 mil, segundo lugar 1.000. Copa da Vila, primeiro lugar 2 mil, segundo lugar 1.000. Copa da Serraria, primeiro lugar 2 mil, segundo lugar 1.000. Copa do Bom Retiro, primeiro lugar 2 mil, segundo lugar 1.000. Copa do Remanso, primeiro lugar 2 mil, segundo lugar 1.000. Campeonato Municipal de Handebol Masculino, primeiro lugar 1.000, segundo lugar 500. Campeonato Municipal de Handebol Feminino, primeiro lugar 1.000, segundo lugar 500. Campeonato de Voleibol Masculino, primeiro lugar 1.000, segundo lugar 500. Campeonato de Voleibol Feminino, primeiro lugar 1.000, segundo lugar 500. Campeonato de Basquete Masculino, primeiro lugar 2 mil, segundo lugar 1.000. Campeonato de Peteca Masculino, 400, primeiro lugar, 240, segundo. Peteca Feminino, primeiro lugar 400, segundo 240. Futebol de Salão Masculino, primeiro lugar 1.000, segundo 500. Futebol de Salão Feminino, primeiro lugar 1.000, segundo 500. Veterano Masculino, primeiro lugar 2 mil, segundo 1.000. Corrida de Rua Masculina, primeiro lugar 500, segundo 300, terceiro 200. Corrida Feminina, primeiro 500, segundo 300, terceiro 200. Timpene, 10 mil. Festival de Quadrilha, 10 mil. As despesas dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas caso necessário. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder todas as mudanças necessárias, PPA, LDO e LOA, vigentes para fins de efetivo cumprimento da lei. O projeto poderá contar com patrocínio ou qualquer outro tipo de apoio e incentivo financeiro de empresas da iniciativa privada. Revoga-se disposição em contrário em essa lei entre em vigor nessa data da publicação. Paulo Azevedo, Prefeito Municipal. Projeto apresentado, projeto 03/2026, da autoria do Poder Executivo, onde a gente já solicita do líder do governo o anexo do impacto financeiro em relação a esse projeto 03. Mas o projeto já foi apresentado para apreciação dos vereadores e das comissões. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de lei número 4, 2026. Projeto de lei número 4, 2026, onde dispõe sobre a concessão de reajuste dos vencimentos básicos dos servidores públicos do Poder Executivo do município. Ressalto que tal medida segue o cronograma de planejamento administrativo e orçamentário adotado por essa gestão. Cesse de contar com a costumeira atenção, Vossa Excelência e demais pares, renova os protestos de estima e consideração. Dispõe sobre a concessão de reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Itacarambi. Encaminhar elevada a apreciação dessa casa, projeto de lei,
onde dispõe sobre a concessão de reajuste. A proposição foi estruturada de modo a contemplar em um único diploma legal os distintos regimentos remuneratórios vigentes no âmbito do Poder Executivo Municipal. De um lado, o projeto observa a disciplina estabelecida para os servidores vinculados ao plano de cargos, vencimentos e carreiras, instituído pela Lei Municipal 1695, de 1º de dezembro de 2015. Especialmente a alteração promovida pela Lei Municipal de 15 de outubro, que fixou a data base em 1º de janeiro de cada ano, estabeleceu para a revisão anual dos vencimentos dos servidores, por ela abrangidos os mesmos percentuais de reajuste aplicado ao salário mínimo nacional. De outro lado, a proposição contempla o regime próprio dos profissionais da educação básica e dos servidores do serviço de apoio educacional, regidos pela Lei Municipal de 1º de dezembro de 2015, promovendo distinção entre os profissionais do magistério público, da educação básica e os demais servidores daquele plano. Para os servidores públicos vinculados à Lei Municipal 1695 de 2015, bem como para os profissionais da educação básica e servidores dos serviços de apoio educacional regidos pela Lei Municipal, que não se enquadrem como profissionais do magistério. Propõe-se reajuste de 6,79% correspondente à variação aplicada ao salário mínimo nacional do exercício de 2026. Para os profissionais do magistério público da educação básica, propõe-se reajuste de 5,40%, em consonância com a atualização nacional praticada para o exercício de 2026, no âmbito da política remuneratória do magistério. O projeto também fixa em 1.621 o valor do vencimento mínimo dos servidores municipais, adequando o valor do salário mínimo nacional vigente a partir de 1º de janeiro de 2026. Registra ainda que a presente proposição não contempla reajuste do subsídio do prefeito, vice e secretários municipais, medida adotada em atenção à necessidade de prudência e responsabilidade na gestão das despesas de pessoal. Embora os efeitos financeiros do reajuste proposto retroajam a 1º de janeiro de 2026, as diferenças remuneratórias acumuladas serão quitadas de forma parceladas em 4 parcelas mensais, iguais e sucessivas, nas competências de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2026. Providência que visa compatibilizar a implementação da medida com o adequado planejamento financeiro do município. Cumpre assinalar que a proposição está acompanhada do estudo de impacto orçamentário financeiro pertinente, bem como das declarações demonstrativas exigidas pela legislação de regência, evidenciando sua compatibilidade com as peças de planejamento e orçamento do município, sem comprometimento dos limites legais aplicáveis à despesa com o pessoal. Diante do exposto, considera a relevância da matéria e interesse público que a informa, submeto o projeto de lei à apreciação dessa casa na expectativa de sua aprovação. Paulo Azevedo, prefeito municipal. Artigo 1º, fica concedido reajuste de 6,79 centésimos aos vencimentos básicos dos servidores dos poderes executivo e legislativo do município, vinculados ao planos de cargos, vencimentos e carreiras, especialmente aquele instituído pela Lei Municipal 1695 de 1º de dezembro de 2015, com a redação do artigo 30 pela Lei Municipal 1872 de 15 de outubro de 2021, e dos servidores da educação básica e dos servidores de apoio educacional regidos pela Lei Municipal de 1º de dezembro de 2015, que não se enquadra no conceito de profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Artigo 2º, fica concedido reajuste de 5,40% aos vencimentos básicos dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, regido pela Lei Municipal de 1º de dezembro de 2015. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, considera os profissionais do Magistério Público da Educação Básica aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico, direto à docência. Isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação, coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, nos termos da Lei Federal 11.738, 16 de julho de 2008. Artigo 3º, o reajuste que trata o caput do artigo 2º dessa lei incidirá sobre os vencimentos básicos vigentes da competência de dezembro de 2025. Artigo 4º, fica fixado em 1.621 o valor do vencimento mínimo dos servidores municipais de Itacarambi, em consonância com o salário mínimo nacional vigente a partir de 1º de janeiro de 2026. Artigo 5º, os reajustes previstos nessa lei
se aplicam aos inativos vinculados ao IPREME, desde que detenham direito à paridade, observada a natureza do cargo, e não se aplicam a subsídios do prefeito, vice-secretários municipais. Artigo 6º. As diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação retroativa dos reajustes previstos nessa lei serão quitadas em 4 parcelas mensais, iguais e sucessivas nas competências de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2026, com inclusão em folha de pagamento. Para os fins do caput, considera-se a diferença remuneratória dos valores devidos desde 1º de janeiro de 2026 até o mês imediatamente anterior ao da efetiva implantação dos reajustes em folha de pagamento. O Poder Legislativo poderá adotar por ato próprio cronograma específico para fins de pagamento das diferenças a que alude o caput desse artigo. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão de contas de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2026. Paulo Azevedo, prefeito municipal, 30 de abril de 2026. Aqui presente, parecer técnico do contador, planilhas em anexo para quem tiver interesse. Tá anexo. Projeto 04, da correção salarial de servidores, para análise dos vereadores e para discussão também dos vereadores. Projeto 04/2026. Se encontra aqui o impacto financeiro, onde nos termos da legislação aqui especial, que estabelece a vinculação de reajuste remuneratório aos mesmos índices atualizados do salário mínimo fixado, e institui também um reajuste 5,40 para adequação do magistério. Encontra-se as planilhas, projeto em discussão. Senhor presidente, com a palavra, servidor efetivo do município, e estou indignado com esse projeto, com esse prazo, como vários colegas já me procuraram já, né? Como eu falo, eu vivo com os trabalhadores, os servidores municipais, e minha indignação com esse prazo é em setembro ainda, muito longo, muito alongado esse prazo. Eu imaginei que esse projeto viria aqui com o pagamento agora em maio, já, da primeira parcela, que é em janeiro. Junho já fosse pago fevereiro, julho fosse pago março e quitasse a dívida em agosto ainda, que já era um prazo esticado. Então, não concordo com essa viabilidade de pagamento de forma alguma. Servidores têm contas para pagar, juros correndo, inflação matando cada um de nós, e ainda esperar até setembro para receber um direito adquirido por lei há muito tempo. Infelizmente, não concordo de forma nenhuma com esse projeto, com esse pagamento ainda em setembro. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Juvenal. Senhor presidente, presidente Bruno Thiago, os vereadores, meus colegas vereadores, população presente no plenário Zé Carlos Nascimento, as pessoas que nos assistem pela rede social, Facebook, aos nossos patrões, muito obrigado por vocês estarem nos prestigiando. Tenham todos uma boa noite. Senhor presidente, eu vou discordar desse projeto aí, de tantas coisas com relação à educação. Eu discordo completamente. Falar para o senhor aqui, em uma reunião específica que aconteceu com o setor de educação, e o tema foi uma reunião que aconteceu específica com o setor de educação com o tema Volta às Aulas, que foi realizada lá no Clube Recreativo de Itacarambi no início do ano de 2026, convocada pelo gestor da área, Sidney, e também com a presença do prefeito Paulo Azevedo, com todos os funcionários da área educacional, estava todos, era específico. Então, professores, vocês funcionários do setor de educação, uma das salas mais importantes daquela reunião foi a conversa do prefeito
onde o mesmo expressou em alto e bom som que, no setor de educação, no ano de 2026, dinheiro não era problema. No setor de educação, que dinheiro não era problema. Senhor presidente, na teoria do discurso do prefeito, eu concordei com ele. Naquela reunião, o discurso do prefeito, senhor presidente, ia aos interessados, que são os professores, ele foi real. Falo isso e concordo com o prefeito, porque o orçamento do Fundeb cresceu para 2026 em torno de 20% com relação a 2025, senhor presidente. O que aconteceu? O orçamento do Fundeb de 2025, ele foi 23.492.246 reais. O orçamento do Fundeb para esse ano, 2026, 29.280.292 reais. Pensa bem para vocês verem. O orçamento do Fundeb o crescimento do Fundeb para esse ano, em torno de 20%. Foi o que mais cresceu de todos os prefeitos que passou. E o valor que cresceu em torno de o aumento real do Fundeb para 2026, R$ 5.788.046 reais. O que dá uma média de 482 mês, todo mês a mais. Na teoria, o discurso foi certo do prefeito, na teoria o discurso dele foi correto. Agora, na prática, senhor presidente, com relação ao setor de educação, está errado. A prática dele não é o que ele falou na teoria lá, não. Por quê? Estou falando isso. Na prática, senhor presidente, naquela ocasião, o prefeito falou que não tinha problema de dinheiro com relação à educação. E ele está certo, porque aqui está mostrando que realmente não tinha problema. Aumentou 5.788.000, um aumento de 20%. Mas se tem dinheiro, se na educação tem dinheiro, senhor presidente, eu pergunto para o senhor aqui, senhor presidente, e aos interessados, que são os professores, e a todos do setor de educação, como todos os funcionários de Itacarambi. Se tinha dinheiro para educação, por que está faltando professor de apoio no setor? Por que não tem um professor de apoio? Olha, de 0 a 5 anos, onde um auxiliar de serviços gerais está lá com os alunos numa sala, porque não tem professor de apoio, Dimas brasileiro. Se tem dinheiro, por que está faltando esses professores? Por que está faltando material didático no setor? Provo que não está faltando material didático para os professores trabalharem. Por que o setor de educação, senhor presidente, essa aqui é sério, senhor presidente, por que o setor de educação, a progressão de classe, está tendo um barulho aí que não está dando para falar aqui não. Por que no setor de educação a progressão de classe não anda nesse governo, de acordo com o plano de cargos e salário, lei 1694/2015, se tem dinheiro? Se aumentou o dinheiro, nós está mostrando aqui que aumentou. 5.788.000 mais na saúde, na educação. Por que o pagamento dos quinquênios não está sendo feito e pagos se tem um dinheiro na educação? Por que vai parcelar o reajuste anual dos vencimentos baixos dos servidores públicos municipais em 4 parcelas? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Senhor presidente, até lá a inflação já comeu isso tudo. Já está chegando um reajuste do próximo ano, senhor presidente. O servidor efetivo e não efetivo está recebendo ainda parcelado, já está chegando outro aumento. Isso é um absurdo. O João Paulo está certo. Ele não está errado, não. Se tem dinheiro, não deveria parcelar. Principalmente eu estou falando de educação. Principalmente de educação. Senhor presidente, não teve mudança nenhuma nas leis 1694, nem 1695. A lei continua a mesma coisa. Agora eu pergunto para o senhor, por que em 2024 o prefeito deu o mesmo percentual, quem ganhava acima do mínimo foi 7,5, ele deu para todos. Todos, inclusive a educação. E por que agora os professores e os servidores não vão receber os 6,79? Querem pagar só 5,40. Qual é o problema? Uma diferença, senhor presidente, de 1,39%. Isso na aposentadoria do senhor lá, depois que ele for aposentar. Viu, professor? Você que for aposentar, ou que está aposentando, esse 1,79 vale ouro, porque é seu sangue que está em jogo. Então, quer dizer que agora em 2026, o prefeito não quer pagar aos professores e não quer pagar aos supervisores o mesmo índice que vai receber os outros da educação. 6,79. Então está tendo uma discriminação com os professores. Porque se vai pagar os 6,79, faz igual o ano passado. Faça igual ao ano passado. Pagou para todos. Então qual é o problema de pagar agora os mesmos?
6,679 agora para os professores e os supervisores. Quer dizer, Rebeca, que aqui quer pagar 6,79 para todos da educação, menos para os professores e os supervisores. Eu acho isso aí um absurdo, uma vergonha. A diferença, Rebeca, se você for olhar, é 1,39, mas lá na ponta, quando ele for aposentar, é uma diferença muito grande. E nós não podemos deixar um professor que sofre numa sala de aula, um supervisor que dá o sangue, receber menos que os outros. Todo mundo tem que receber igual, é o direito. Então, senhor presidente, vereador. Para concluir aqui, para terminar, senhor presidente, em 2017, a prefeita Nívia pegou o piso que estava em Itacarambi, R$ 1.151. Ela ficou 8 anos. Em 2024, deu 8 anos, 31 de dezembro de 2024, ela entregou com R$ 2.351, o piso. R$ 2.351. Então, 8 anos, ela deu... Você sabe qual foi o aumento que ela deu em 8 anos, senhor presidente? 105% ela deu para professor, supervisor, o funcionário da educação. 105%. O que quer dizer isso, João Paulo? A cada 4 anos, Nívia deu 52,5%. 52,5%. Vocês olham lá que os professores sabem, os funcionários sabem. E nessa administração atual agora, senhor presidente, no rojão que está indo, para ele chegar no patamar de Nívia, para chegar no patamar da prefeita Nívia, tinha que dar agora 21,75%. Porque está faltando, para chegar no piso, R$ 549. Então, por quê? Quer baixar mais ainda, além do 6,79, quer baixar para 5,40, sendo que deveria dar, como ele foi o prefeito foi um professor, ele sabe. Como é que ele quer que a educação ande, se a educação está andando para trás, meio com recurso a mais? Então, senhor presidente, deixa eu falar para o senhor aqui. Então, a prefeita deu 105% para o piso em 8 anos. 52,5% a cada 4 anos. E agora eu estou vendo aqui que o prefeito, infelizmente, quer dar 5,40, enquanto que ele deveria dar. Porque o senhor sabe que a educação ela tem uma lei específica. Não é igual aos outros setores. Então, para ele chegar no piso, ele tem que dar R$ 549, o que corresponde a 21,75%. Então, do jeito que eu estou vendo aí os professores, se brincar, quando chegar em 4 anos, quando somar 4 anos, que a Nívia deu 50,25. Está dando 6 e pouco, o ano passado 7,13. Está dando 5,4. Com mais 7,5. 12,9, não é, presidente? Vai chegar, senhor presidente, os funcionários da educação, professor, supervisor, eles vão chegar com a perca. Se Nívia deu 50,5, ele não vai chegar nem 25% em 4 anos. O que quer dizer isso, professor, supervisor, que você vai ter uma perca em 4 anos de 20,25%. Está entendendo, João Paulo? Você entendeu, presidente? No rojão que está indo, o professor, o supervisor, Nívia deu 50,5% a cada 4 anos. No rojão que está indo aí, o ano passado foi 7,5%, agora está dando 5%. Então está dando 7,5%, 12,9%. O ano que vem vamos dizer que dá mais 7%. Não vai chegar em 25%. E Nívia deu 50,5% em 4 anos. Em 8 anos foi 105%. Então, senhor presidente, eu só queria pedir que vão pegar agora os professores. Por que o ano passado deu 7,5% para todos, na área da educação? E por que agora quer dar 5,4% discriminando os professores? A lei não mudou, não. É só parar de trazer gente de fora para trabalhar aqui, com salários altos, e começar a cuidar do povo daqui. Porque eu tenho certeza, senhor presidente, que vai sobrar dinheiro, que depois eu vou trazer para o senhor ver o absurdo que é o tanto de gente de fora que está trabalhando nessa cidade, com alto salário, indo e vindo todo dia de Januária para cá, porque o daqui é um salário mínimo, no máximo 1,5 salário. Mas o cara que sai de Januária com táxi. Um exemplo, de hoje um táxi é R$ 40. 40 para vir, para voltar 80, mais comida, mais lanche. Para sobrar dinheiro para ele, porque o salário é bom, mas por daqui não é. E os compromissos não foi feito. Então, o que eu quero saber é o seguinte: pega os professores e paga o mesmo índice, não faça isso, paga o mesmo 6,79. 1,39 não vale nada não. Por quê, senhor presidente? Quantos prefeitos já passou aí? Tantos e tantos prefeitos. O prefeito passa,
Mas o professor está lá na sala de aula sofrendo, com alunos, com problemas, sabe? Está lá o supervisor sofrendo, toda a educação. Então está na hora de vamos retribuir, que na realidade o professor devia ganhar bem igual o médico. Se não fosse ele, nós não tínhamos estudo. Nós temos falta até de respeito com o professor, com o supervisor e demais profissão que tem no nosso município. Então, senhor presidente, vamos pagar o mesmo índice do professor. Eu sou do lado do professor e eu vou entrar com a emenda, senhor presidente, para que pague o mesmo índice. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o líder do governo, José de Horácio. Gente, boa noite a todos. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, servidores, cumprimentar o pessoal das redes sociais. Meu parceiro Juvenal já deu uma aula ali. Então, assim, a gente fica... Brincadeira, viu, Juvenal? Eu estou só para descontrair. Eu acho que salário, quando se trata de salário de qualquer servidor, nem só professor, a gente tem que olhar isso com bons olhos. Eu tenho absoluta certeza. Não é porque eu sou funcionário, não. A minha esposa é da educação. A minha família inteira é da educação. Então, assim, eu acho que de cima para baixo, até chegar aqui, todos os professores, todos os profissionais da rede de ensino, ele é massacrado. Entra governo, entra presidente, sai presidente, entra governador, entra secretário de educação estadual, municipal. A luta é imensa. Então, assim, eu não vou aqui, hora nenhuma, ser incoerente. A vida inteira eu corri para que os profissionais da educação, ou, modéstia à parte falando, do nosso município, tenham uma remuneração à altura. E nem quero aqui sair em defesa de quem quer que seja. Mas o fato é que esses valores que estão amontoados é uma perca salarial de anos que vem aí. Eu acho que nós deveríamos, aqui a comissão, acho que esses vereadores que têm interesse, que eu acho que é todos, que os profissionais da educação recebam e recebam bem, deveríamos chamar nosso secretário aqui e analisar o que realmente pode ser feito para corrigir essas injustiças de longas datas. Se nós não tivéssemos, da época de Ramon, que passou por essa casa, Ramon prefeito, colocado data básica para que corrigisse o salário, não sei onde nós estávamos, Bruno. De lá para cá foi melhorando, graças a Deus. Mas as correções, elas deixou muito a desejar. Não vou questionar a posição de João Paulo, hora nenhuma, porque eu acredito também que eu gostaria que tivesse aqui hoje o retroativo. Eu gostaria muito que todos os funcionários estivessem recebendo um retroativo. Eu acredito também que não é por falta de dinheiro, Dimas brasileiro. Eu acho que o que está pegando aí é índice de gasto pessoal. Eu tenho quase absoluta certeza. Então, assim, a arrecadação vai só diminuindo, entra o recurso, mas os salários só vão aumentando. Haja vista os problemas que nós vamos ter futuro, próximo, com essa questão do quinquênio, com essa questão da letra, que as pessoas não vieram lá de trás corrigindo. Que se tivesse as pessoas que responsáveis nesses anos anteriores estivessem corrigindo as letras dos profissionais, nós não estávamos nessa decadência. Hoje, no sufoco, para que regularize as letras, que mude, que pague. Então, acho que o plano de carreira dos funcionários ficou defasado. Mas nós temos que lutar. Eu acho que essa Câmara aqui, ela é uma Câmara diferente. Eu acredito aí que essa experiência de todos em falar em números
A gente deve debater mais com o secretário para analisar o que pode ser feito. Não sei, mas eu acho que pode buscar mais alguma coisa aí, futuro próximo. E também eu não posso adivinhar e nem posso imaginar que 2027 ele não consiga dar um aumento favorável com um índice muito mais alto do que está para corrigir isso. Então basta fazer um planejamento financeiro, com gasto pessoal, para que no futuro próximo a gente possa dar outro aumento significante para corrigir o piso salarial dos funcionários da educação. Eu acho que isso é muito importante a gente buscar isso com o secretário. Se alguém da oposição quiser nos acompanhar, beleza, ou então achar que nós temos que chamar a Sidney com os números para mostrar para nós aqui, eu gostaria até de pedir autorização ao nosso presidente aí, para que a gente faça um convite para a Sidney, com a parte financeira dele, para esclarecer para os professores o que pode ser feito para melhorar. Mas tudo isso é verdade, os números estão aí, não mente. Então, assim, devemos buscar para que isso melhore para os profissionais no modo geral. Então, assim, você fala de professor que não teve aumento, você fala do motorista que não teve aumento, há quantos anos, você fala do pessoal da saúde que não teve aumento, tirando quem recebe o piso, como é o caso dos agentes de saúde, entendeu? Mas auxiliar. Então, assim, nós temos operador de máquina, a defasagem é grande, Bruno, um pedreiro. Então, assim, nós estamos tendo uma dificuldade, Alberto, que as pessoas que estão hoje no credenciamento, vamos só te colocar, é 129 o dia de um pedreiro, um dia de quem trabalha na limpeza, R$ 129 a hora, o dia. Pedreiro está em torno de 180 a 200 reais o dia. Aí você calcula quanto que um pedreiro da prefeitura com 30 anos ganha por dia, um motorista. Então, assim, a discrepância. E as pessoas que estão ali, que é efetivo, ele olha assim, no final do mês, ele tem uma dificuldade financeira. Por quê? Quem está no credenciamento está recebendo merecidamente, não vou tirar o mérito, né, Bruno? Mas, se se analisar quem está efetivo, a defasagem é imensa. Chega a ser irrisório, quando você olha, os caras ficam meio sem graça. Isso traz um transtorno para a administração, para a gente aqui que recebe as reclamações, absorve tudo, mas eu acho que é uma luta imensa, é uma questão nacional, o Brasil vem passando por isso aí, hoje nós estamos numa situação lamentável, infelizmente. Mas vamos ver aí se nós conseguimos trazer o Sidney aqui, principalmente a questão da educação aí, para a gente ver aí. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Palavra, vereador Heré. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de cumprimentar vossas excelências, a quem nos assiste aí também nas redes sociais. Acredito eu ser um tema muito delicado. A gente precisa ter um cuidado muito grande, né, principalmente quando a gente diz respeito ao que a gente vai passar para os servidores, né? O nosso maior patrimônio é o servidor. Quem está aí, né, tem gente há mais de 30 anos prestando serviço para a nossa comunidade. Diga-se de passagem, né, servidores aí que tratam, né, o serviço público com uma responsabilidade muito grande. E eu sou servidor público, né, e eu entrei na prefeitura em 2014 como contratado. E desde então, né, já se vão aí, né, quase seus 12 anos de serviço público. E a minha vida toda ela foi luta, enquanto servidor. A minha vida toda foi luta por aumento, foi luta por um plano de cargos e carreiras decente, que fosse aplicável. Então, assim, isso não é novidade mais para mim, não. Essa questão de ter que lutar, de ter que abraçar a causa, de ter que entender o que está acontecendo. Mas a gente também precisa ter uma responsabilidade muito grande aqui de analisar esse projeto. Eu não vi o impacto financeiro. Entendo que hoje o problema de fato não deve ser dinheiro. Eu acredito que todos os municípios aí têm um problema muito grande
em relação à questão do índice do gasto com pessoas. Eu acho que esse é o grande gargalo hoje da administração pública. Eu vejo aí boa parte dos prefeitos esses dias, eu vi até um comentário de um prefeito, em rede social, ele falando justamente sobre isso, que o grande gargalo que ele enfrenta hoje na administração pública é ele ter o dinheiro, ele querer fazer um pouco a mais pelo servidor, mas ele não consegue, porque o índice trava ele não consegue fazer nada pelo servidor. Então, assim, eu vou analisar o projeto, eu vou dar uma olhadinha, no impacto financeiro que isso vai trazer, entender índice, para que eu possa, de fato, fazer um julgamento correto. Porque senão eu caio numa máxima de não entender, de falar superficialmente sobre o projeto, e talvez eu estou sendo até um pouco ingênuo assim, de comentar algo superficialmente, sem ler o que está de fato. Eu peguei a parte mais burocrática da questão do reparcelamento, da questão das outras questões que tem, dos índices que foram ofertados para cada categoria, mas não vi de fato o impacto financeiro, não tive acesso ainda a essa questão. E eu gostaria de ver esse impacto financeiro, vou tirar uma cópia dele assim que sair da reunião. E assim, a gente precisa ter esse conhecimento mais afinco para a gente poder emitir essa opinião sobre o projeto específico. Eu acho assim que, eu torno a falar, eu acho que essas coisas a gente tem que aprender a separar uma coisa da outra, quando a gente fica aí escutando o vereador falando que a educação está sem recurso para o professor trabalhar. Só se a gente estiver sendo ludibriado, a gente estiver vendo outra coisa que estão nos passando aí. Porque o que a gente tem visto aí é chegar televisão, digital, dando condição para o professor trabalhar, chegando coisas novas na educação, então a gente está sendo enganado de alguma forma aí. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com essas questões também, esquecer política, eu não vou me ater à questão política, porque a política é daqui 2, 3 anos ainda, então eu não vou me ater a isso, porque o meu entendimento aqui não é de política, é o bem comum das pessoas. Sou servidor público, e assim como o João coloca, lá em 2024 eu fiquei muito triste também, João, com esse reparcelamento. Eu fui receber a última parcela em janeiro de 2025. Então, assim, a gente que é servidor, a gente fica muito triste sim, com isso. Por quê? É uma perda salarial para a gente. Eu poderia estar recebendo isso lá em janeiro. Por isso que eu falo, Alberto, que desde 2014 é luta. Não teve um ano que não foi luta para a gente. Então, assim, a gente precisa também ter essa coisa assim, de estudar o projeto, de saber o que está falando, para a gente também não estar fazendo inferências unicamente políticas, que não dizem da realidade, e a gente compromete aquilo que a gente vai passar para a população. Eu não quero aqui, de forma alguma, ludibriar a população. Assim como eu não quero ser ludibriado também. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade daquilo que a gente vai dizer, daquilo que a gente vai falar. Por quê? Em 2023, qual foi o aumento que veio para a educação? Alguém se recorda? Em 2024, qual foi o aumento que veio para a educação? Alguém saberia me falar? Então, assim, essas coisas, presidente, que a gente precisa também ter uma moderação e entender primeiro para a gente poder falar sobre essas questões, porque o dinheiro, quando a gente mexe no bolso, é uma coisa ruim. Eu gostaria de estar recebendo, como funcionário público, 5, 6 mil reais. Eu gostaria. Eu gostaria de estar sendo valorizado a esse nível. Por quê? Porque eu vou ter uma aposentadoria boa, concordo com o João. É uma coisa que deixa a gente sim magoado, que deixa a gente chateado, porque eu sou servidor e eu sinto na pele todos os dias isso. Mas é isso, assim, da gente ter um pouco de responsabilidade. Vou analisar o projeto e vou passar uma informação fidedigna para a população, para os meus colegas servidores também, porque eu não admito também assim, essas falas que vão levar a engano para as pessoas. Então, acho que é esse cuidado que a gente precisa ter, porque se a gente for analisar aí, é luta, João, desde muito sempre aí. É muita luta para a gente poder chegar àquilo que a gente almeja, principalmente quando é o servidor público do município. É sempre com muita batalha, sempre com muita luta, porque não vai não vai. Se não for com luta, não vai. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Vereador Alberto, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente e aos internautas que nos assistem pelo Facebook. Senhor presidente, esse projeto, ele acaba de chegar na casa hoje, ele chegou hoje, então eu acho que nós temos que sentarmos todos para analisarmos esse projeto. Também
ver os projetos anteriores que vieram aqui de reajuste, aqui de 2023, 2024, e vamos analisar também 2025 para ver se como que foi esse reajuste também para o setor da educação. Porque a educação, eu vejo que, eu acho que tem dinheiro. Acho que não é problema dinheiro na educação. A minha preocupação também é quando se vem esse reajuste aqui parcelado, como é do conhecimento de todos, que é a partir do mês de junho, o FPM ele cai não só em Itacarambi, em todo o Brasil. Porque quando começa a pagar a restituição do imposto de renda, cai, sim, o FPM. E será que a prefeitura vai ter condição de honrar também esses compromissos? É uma coisa que a gente tem que analisar também, até porque eu não vi o impacto financeiro. Por isso que eu quero olhar o projeto e discutirmos, nós vereadores, discutirmos também com os nossos jurídicos, para ver aonde nós podemos chegarmos. Porque nós não podemos deixar também os nossos servidores prejudicados, ainda mais o setor da educação. Assim como o nobre colega, vereador Zé de Horácio, falou dos salários dos pedreiros, motoristas. Pedreiro hoje, que são efetivos, eles ganham em torno de mais de R$60, um pouco por dia. Enquanto um pedreiro que está aí na rua aí, é 150 até R$200 por dia. Então é uma coisa que a gente tem que sentarmos também para a gente estar discutindo, para ver o que pode estar fazendo, porque tem até pedreiro falando que vai pedir afastamento para trabalhar particular. Ele está errado? Não, ele está certo. Então a gente tem que ver, nós temos que cuidar sim dos nossos bens maiores, que é os nossos servidores efetivos da prefeitura. Senhor presidente, muito obrigado pela parte. Bom, vereador. Pessoal, eu acho que logo após eu passo o vereador Juvenal, na verdade, o grande questionamento do projeto, nós tratamos de duas leis específicas, que é a Lei 1995, que é a lei específica de outros cargos do nível superior, saúde, obras, assistente social e outros. E a Lei 1964 se trata específico da educação. Então, aqui, o grande questionamento dos servidores foi em relação ao ano passado. O prefeito ele aplicou um índice só para as duas leis aqui, tanto da educação e tanto para os outros cargos. E, na verdade, os professores, de fato, com toda a sua razão, ficou nesse sentido, lesado, no sentido que está perdendo um ponto alguma coisa. Mas alguma questão que eu acho que é louvável, sim, a questão do secretário, poder ver se tem essa viabilidade de chegar nesse bom senso, porque queira ou não queira, é um ponto alguma coisa, né, Juvenal? 1,39 que o servidor da educação está perdendo. A gente sabe que essa questão de reajuste salarial, ela tem que ser tratada com muita responsabilidade da parte nossa aqui, porque, de fato, a questão do Fundeb, ele teve um aumento significativo, tanto do VA e do VAF, do ano passado para esse ano, e também da gestão passada para essa nova gestão. Mas cabe aqui, sim, um diálogo nesse sentido, porque quem ganha com isso é o servidor. Então, mas fica o projeto apresentado. Eu acho que essa discussão é louvável, sim, em prol do servidor público do nosso município. E também deixa mais uma segurança nessa questão da aposentadoria, igual o vereador Juvenal colocou, bem colocado nessa situação. Mas nós temos, sim, que ter responsabilidade com esse assunto, porque é um assunto que, se de fato, envolve essa questão do nosso servidor público. Eu acho que tem as suas diferenças nas questões administrativas, tanto gestão quanto a outra, mas o que se envolve aqui simplesmente é o patrimônio maior do nosso município, que é o servidor público. Vereador Juvenal, vou te dar um minuto para você Senhor presidente. Senhor presidente, finalizar as suas colocações. senhor presidente, eu não preciso estar me autopromovendo, nem fazendo politicagem, não. A eleição é de 2028. Tem vereador, eu fico besta. Eu estou falando com relação à lei específica da educação, do Fundeb, que foi criado há tantos anos, garantindo os direitos dos funcionários da educação. Contra fatos e dados não se discute, senhor presidente.
Sabe onde é que está o problema do impacto financeiro? É nos altos salários do povo de fora, que está aqui tomando o salário do povo de Itacarambi, e é muitos e muitos, é salário de 16.500, é de 9.500, é só pancada. Eu vou trazer e vou mostrar. Eu não vou citar nome, não. O que está dando impacto financeiro, senhor presidente, do município, é os altos salários de fora. E o daqui mamando o dedo, e o de fora com alto salário. Porque uma pessoa que vem de Januária, todo dia de táxi vai e volta, com lanche, com almoço, ainda sobra dinheiro do pagamento, enquanto o daqui, senhor presidente, sofrer para arrumar um emprego de 1,5 salário, 2 salários, sofrendo ainda, humilhando ainda. Então, eu não estou aqui, senhor presidente, aqui, ó. Eu estou falando para o senhor que o Fundeb em 2026 cresceu 20% a mais com relação a 2025. Qual é o valor? É muito dinheiro. É 5.788.000, gente. O que dá só por mês? Quanto, Rebeca? Mais todo mês? 482 mil. Eu estou mentindo? Eu estou fazendo politicagem? Eu estou trazendo terrorismo para o funcionário? Você, funcionário público do municipal, principalmente da educação, corre atrás, porque é um direito que você tem dinheiro, é só cortar esses altos salários de fora, para acabar com esse impacto miserável que está acabando com nossa cidade, com esses salários altos. Tenho certeza, na hora que começar a dar emprego para o povo daqui, com um salário, né, até menor do que os de fora, porque os de fora, Rebeca, pega o salário aqui, ele não faz um processo seletivo, eu não sei, que eu não vi, ele não tem, o que está fazendo aí na rua aí credenciamento, eu não vi. Então, senhor presidente, será que nós não estamos enxergando isso? O prefeito, nós temos que falar com ele, prefeito, nossa cidade, ela está virando um picolé. A nossa economia está acabando, presidente. Isso é o comerciante que está falando para nós todos os dias. Nossa economia está virando um picolé, senhor presidente. Sabe, igual a área, emprego de mais de fora, com o dinheiro depositado lá fora, não deposita aqui, o dinheiro não gira. E os consórcios, que o de fora ganha um preço absurdo e vem terceirizar o nosso aqui, a migalha. É isso que nós citamos, no tempo de nível, não. Sabe quantos empregos de nível tinha de fora? Fábio Oliva e aquele senhor que está na Cauê hoje, que era o engenheiro ambiental. Pode caçar. Dou licença. Oh, senhor dá licença, quando o senhor está... Vereadores, não vamos entrar nesse mérito. Não, senhor presidente, estou satisfeito. Ele já me tirou, a falta de educação, ele já me tirou. Pela ordem, vereadores, vamos manter a ordem nesse sentido. Eu acredito eu acho que são plausíveis as questões suas nesse sentido, mas nós não vamos chegar em resultado nenhum nessa questão. Com a palavra o vereador Dimas Brasileiro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem está nos assistindo pela rede social, a Câmara tem sim divulgado os trabalhos, o que é certo, nós temos divulgado, o que está também errado, nós temos divulgados. Quando vejo, senhor presidente, às vezes cortar a fala de um nobre colega, eu já disse ao senhor, é falta de ética, tirar o sentido das pessoas, tirar a fala de pauta, cortar, como o vereador Juvenal ficou indignado. Eu vou falar a verdade, eu não admito esse tipo de ação. Senhor presidente, é complicado, porque votar num projeto que desmerece o servidor público, que não dá direito ao servidor público, é um constrangimento para o funcionalismo público, Juvenal, da gente votar e sabendo que estão perdendo os seus direitos. As razões do servidor público, os direitos do servidor público, nós temos sim que enxergar e dar o direito, o mérito de cada um. Eu me lembro que nós tivemos, José Henrique, aqui nesta casa, um projeto polêmico, quando deu, acho que 9 pontos alguma coisa, no dia 22 de junho de 2016, senhor presidente. Mas que
só deu 3,3 a cada mês. A cada mês. E finalizou em setembro. E o funcionalismo ficou indignado. Deles que até, vereador Juvenal, nos chamaram atenção por que nós votamos um projeto que estava desclassificando o mérito, desclassificando o valor de salário deles, aonde eu disse, se nós recusássemos, era pior, senhor presidente. E que foi votado, sim, naquela noite, o vereador Juvenal. Os 3,3, agosto para mais 3,3, setembro, e que chegou aos 9 ponto alguma coisa no total. E que eu vejo que era, no geral, do funcionalismo público, que tinha sido votado líder do governo. Desde o dia 1º de janeiro, porque só criou a lei que foi criada na data base de 1º de abril, foi isso que nós votamos em 2013, março de 2013 nós votamos o direito da data base do servidor público, e que a ex-prefeita Nívia Maria de Oliveira, vereador Juvenal, ela voltou para essa casa para ser votado a partir do dia 1º de janeiro, no início do ano. E que esse índice, senhor presidente, teria que ter votado desde o mês de janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Fazer que o servidor ele já está com salário defasado. E às vezes não enxerga o direito, no geral, vereador Juvenal, do funcionalismo público. Então cabe o quê? Nós vamos entrar com uma emenda para nós, com dignidade, ver a situação do servidor público e votar com dignidade, dar o mérito, o merecimento de cada servidor público de Itacarambi, senhor presidente. Só isso, muito obrigado. 1 minuto, líder do governo, Zé de Horácio. Eu não vou nem tocar no assunto da polêmica aí, não. Nós temos mais tempo para discutir isso aí. Tem que chamar realmente, Bruno, para a gente trocar ideias. Eu quero aqui falar com vocês a respeito da quadra da serraria. Eu tive lá hoje, ficou um luxo. É uma obra, foi entregue à escola, mas de acordo com a logística de transporte, que acho que quase todos os vereadores conhecem aqui, a dificuldade que é para chegar na serraria, principalmente no período de chuva. Eu não posso deixar aqui de parabenizar a empresa, Alberto, que conduziu de uma forma bem complicada, porque o trajeto daqui para a serraria no período de chuva, eles permaneceram trabalhando. E tive lá hoje, realmente difícil falar que não é uma das melhores, se não a melhor aqui, do porte que a serraria está recebendo. Então eu quero agradecer e parabenizar a Secretaria de Educação, mais um ganho para a comunidade rural, e quero mais uma vez ressaltar a qualidade do serviço da empresa que ali passou, entendeu? Parabenizar a equipe dele e falar que a educação está no rumo certo aí, apesar de a gente estar aqui querendo mais um compromisso aí de aumento um pouco mais ainda
para os profissionais da educação, mas dizer que a educação deu um salto nesses últimos meses de trabalho. Elogiar aí o nosso secretário Sidney, que vem desempenhando um trabalho diferenciado no nosso município. A equipe de profissionais da educação sempre nos dá alegria, sempre é o pessoal que dedica Itacarambi, profissionais à altura. Nós já vimos nossos profissionais que a gente tem aí, de médico, de enfermeiro, de dentista, de engenheiro, e que sai aqui do nosso município para atender aí nesse Brasil afora. Então eu quero aqui ressaltar, parabenizar as escolas do nosso município e também as escolas estaduais, né, que vem dando também essa contribuição. Falar que eu consegui agora uma emenda aí, através do deputado Carlos Pimenta, um valor de R$100 mil para o Josefino Barbosa, esse recurso por caixa escolar para destinar a investir no Josefino, que é uma relíquia, o Josefino, para nós, e falar, né, que a gente está aqui sempre correndo atrás para que as coisas melhorem dia após dia. Sei que tem muita dificuldade. Falar aqui para Juvenal, Alberto, que é a equipe nossa que está aí sempre na rua. Continua a limpeza, continuo pedindo à população de Itacarambi a contribuição, porque o pessoal passa na coleta do lixo, na limpeza com o motorzinho, quando você olha para trás está de novo o lixo. Então, pedir aqui a colaboração de todos nesse sentido, para que nós mantenhamos a nossa cidade limpa. Precisamos da colaboração de todos do município. Dizer a todos os profissionais da limpeza aí que a gente agradece o empenho de todos, são valorizados e que continue o trabalho e que a gente está aí para colaborar. Agradecer também vocês, vereadores, por estar cobrando, por estar exigindo, é um direito de todos, e sendo parceiro, às vezes, em avisar aquilo que precisa ser melhorado no nosso município. Sem demagogia nenhuma, temos que dar as mãos para Itacarambi. Itacarambi só tem a ganhar com a Câmara dedicada que nós temos. Então, assim, fica aqui o meu pedido a Itacarambi no modo geral. E que Deus abençoe aí, que a gente consiga chegar ao final do ano com mais aumento aí para todos aí, e vamos lutar para isso. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Vou pedir para o senhor para me retirar aqui mais cedo um pouquinho, porque eu tenho um compromisso agora, viu? E se tiver algo a pedir para mim aí, senão a gente aqui é nosso. Só tem mais uma indicação, vereador. Logo após ler a indicação, já libero o senhor. Mas foi bom ressaltar, e também não poderia deixar de falar essa questão da empresa lá, que de fato a WS Engenharias, que é do Weslon, filho do Necão, tem exercido bons trabalhos aqui. E também não poderia de agradecer essa obra que é tão importante lá na Serraria, que foi um recurso do nosso deputado federal Pinheirinho, o qual teve essa articulação com o governo Zema, com mais de R$500 mil investidos lá na comunidade. Então é muito importante essa obra que vem para contribuir com a educação do nosso município. Só finalizando as indicações, para a gente dar prosseguimento aqui. Com a palavra o secretário. Indicação 82, 2026, onde indica a necessidade de instalação de quebra-molas nas vias principais da Vila Florentina. Vereador Buguinha. A indicação que eu entrei para a Vila Florentina, tive conversando com alguns moradores lá, e de fato precisa de alguns pontos estratégicos da Vila Florentina, em função de motoqueiros não estar respeitando a velocidade exigida pela lei de trânsito lá. E também está falando aqui, a gente vai estar fazendo requerimento, também solicitado à Comissão de Segurança Pública, para que possa ter uma atenção especial com aquela comunidade, não lá mais como assentamento, serraria, em função de estar cobrando da Polícia Militar um patrulhamento de fato ali mais adequado e principalmente mais constante ali na comunidade, porque os índices de criminalidade ali
tem aumentado significativamente de acordo com os relatos da população. Então fica aqui esse pedido ao presidente da comissão que possa estar intervindo aí junto à Polícia Militar para que possa ter um olhar especial para a comunidade de Vila Florentina no segmento da segurança pública. Próxima indicação, secretário. Indicação 81/2026, onde indica necessidade de correção da placa de identificação da rua Professora Zélia Valeriano, localizada no bairro Tancredo Neves. A palavra, o vereador Alberto. Senhor presidente, como eu falei aqui dessa indicação que eu estaria apresentando hoje, é porque eu cobrei isso também da outra administração passada, já cobrei dessa também, e então não foi atendido, estou entrando com essa indicação. Lá está escrito Rua Professora Zélia Valerino, e é Rua Professora Zélia Valeriano de Lima. Então era só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Tem a resposta de 2 requerimentos aqui do vereador para o vereador Heré. Ofício 39 do Gabinete do Prefeito, resposta ao requerimento número 7 do vereador Elton Fernandes. Em atenção às manifestações e questionamentos suscitados acerca do decreto número 10/2018, especialmente quanto ao disposto primeiro e segundo, a administração municipal apresenta os presentes esclarecimentos técnicos, com o objetivo de demonstrar a legalidade, finalidade e adequação do referido ato normativo. Finalidade do decreto. Decreto número 10/2018 foi instituído com o propósito de estabelecer procedimentos administrativos padronizados para o controle de afastamento por motivo de saúde, promover validação técnica dos atestados médicos apresentados pelos servidores, assegurar maior eficiência na gestão de pessoal, resguardar o interesse público evitando afastamentos devidos ou sem devida verificação pericial. Ressalta-se que o decreto possui natureza estritamente procedimental, não criando ou suprindo direitos dos servidores, mas apenas organizando a forma de sua operacionalização. Da compatibilidade com o Estatuto dos Servidores, o artigo 117 da Lei Municipal 1409/2006 dispõe sobre a possibilidade de submissão do servidor à inspeção médica em caso de licença superior a 15 dias, a critério da entidade competente. Importante destacar que o dispositivo legal não veda a realização de perícias em prazos inferiores. Tampouco impede a administração de instituir mecanismos preventivos de controle. Limita-se a tratar de situação específica relacionada a afastamentos mais prolongados. Nesse sentido, o Decreto 10/2018 atua de forma complementar à legislação, ao disciplinar o fluxo administrativo, estabelecer critérios objetivos para verificação antecipada de regularidade do afastamento. Da natureza de validação do afastamento. O procedimento previsto no decreto não tem por finalidade restringir o direito à licença para tratamento de saúde, mas sim validar tecnicamente o afastamento por meio de perícia médica oficial, garantir afastamento esteja devidamente fundamentado, proporcionar maior segurança jurídica, tanto para a administração quanto para o servidor. Trata-se, portanto, de medida de controle administrativo legítimo, amplamente adotada em diversos entes públicos. Dos princípios administrativos envolvidos, a edição do decreto encontra-se respaldo nos princípios que regem a administração pública notadamente: eficiência ao buscar a melhor gestão dos afastamentos, moralidade administrativa prevenindo irregularidades, legalidade na medida em que regulamenta sem contrariar a norma legal, supremacia do interesse público assegurando a continuidade de serviços públicos, da ausência de intenção de afronta à lei. Cumpre-se esclarecer de forma categórica que o decreto não foi concebido com a intenção de restringir direitos ou afrontar estatuto de servidores, mas sim instrumento de organização administrativa e validação dos afastamentos. Paulo Azevedo, 30 de abril, prefeito municipal. Ofício número 40, em assunto a resposta ao requerimento número 8, vereador Elton Fernandes. Presidente, eu gostaria, antes de começar a leitura do outro, eu gostaria de me manifestar, até porque são dois temas aí muito distintos um do outro. O primeiro ponto, eu gostaria que o pessoal do jurídico da Câmara desse uma olhada. Eu vou estar fornecendo os materiais, o Estatuto do Servidor, né, porque aí, nesse decreto, eu fui pegar ele afim, que fui dar uma lida e uma estudada nele,
cita a Lei 1406 de 2006, que diz sobre o Estatuto do Servidor. Ele foi baseado no Estatuto. E aí o que acontece? Eu entendo que esse decreto ele é inconstitucional, sempre entendi ele como inconstitucional, por quê? Tudo aqui no nosso Estatuto do Servidor que versa sobre essa matéria de perícias médicas, não tem nada que ampare ele, porque tudo fala em 15 dias. A partir do 15º dia de atestado médico, o servidor ele é encaminhado para essa perícia médica. Então, assim, não tem nada que impeça, mas o nosso estatuto, eu entendo que ele é uma lei. É uma lei municipal, ela foi votada, ela não houve atualização, eu peguei o mais recente. E eu gostaria, né, que o jurídico da Câmara ele desse uma olhadinha nesse decreto especificamente, e se existe a possibilidade da gente entrar com uma ação aqui dentro da Câmara de inconstitucionalidade dele. Né? Eu até dei uma olhada aqui no estatuto, tem no regimento da casa, tem algo que fala sobre essas ações que a gente pode derrubar decreto, e eu entendo que essa daí é uma das ações que a gente pode versar sobre ela. Por quê? Não existe. Você pega INSS, a partir do 15º dia a pessoa vai para a perícia. Então, olhei todas as previdências aqui na região, todas com o mesmo perfil de funcionamento. De 14 dias, 15º vai para a perícia médica. E aí eu não consigo conceber esse decreto no nosso município como não sendo algo para travar, para prejudicar o servidor. Porque se lá no nosso estatuto tivesse algo nesse sentido, eu concordaria com essa resposta. Mas eu continuo não concordando, lá na sua concepção, continuo não concordando com a resposta que vem agora, né, do Executivo, eu não concordo com ela, porque eu entendo que o estatuto aí, ele é lei. Ele é lei, e a lei é para ser seguida. Né? Não tem como a gente ficar criando, então assim, se eles quisessem de fato ter uma alteração lá na época da nossa lei, do Estatuto do Servidor, deveria ter passado pela Câmara uma nova lei colocando essas questões aí, não um decreto do prefeito. Né? Sem ter escutado ninguém, sem ter minimamente feito uma assembleia com servidores para entender o que é de fato bom ou não para o servidor do nosso município. Então eu continuo discordando. Né? Desde o ano passado que eu coloquei, houve uma resposta, agora vem uma resposta diferente, eu continuo concordando da resposta diferente, porque lá no nosso estatuto, inclusive, se eu não estiver enganado, no artigo 117, no 117, lá no inciso 3 do artigo 117 fala sobre isso, e parece que no 116 parece que fala de 15 dias também. Tudo dentro das perícias médicas. Então, assim, eu gostaria que fosse analisado pelo jurídico da Câmara para a gente ter um parecer aí sobre ele. Obrigado, presidente. Pelo prosseguimento, secretário. Ofício número 40, 2026, Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 8, vereador Hélio Fernandes. Em atenção ao requerimento em epígrafe, que solicita informações acerca do modelo de aposentadoria aplicado aos servidores públicos na área da enfermagem, bem como sobre a aplicação do piso salarial da categoria. O município de Itacarambi presta os seguintes esclarecimentos. O regime de aposentadoria aplicável aos servidores públicos municipais, inclusive aqueles vinculados à área da enfermagem, observa as disposições do regime previdenciário adotado pelo município. Nos termos das legislações vigentes, o Estatuto dos Servidores Municipais estabelece no artigo 64 que a aposentadoria será concedida conforme o respectivo regime da Previdência, não havendo previsão de regras específicas diferenciadas para determinada categoria profissional. Assim, a concessão de benefícios previdenciários segue as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis ao regime adotado, com observância nos critérios legais pertinentes. No que se refere ao piso salarial da enfermagem, informa-se que o município de Itacarambi institui, por meio da Lei Municipal número 1988 de 2024, a operacionalização da assistência financeira complementar repassada pela União, destinada a assegurar o cumprimento do piso nacional da categoria. Nos termos do artigo 3º da referência à lei, a assistência financeira complementar não altera o vencimento base dos servidores públicos contemplados. Ademais, conforme dispõe o artigo 4º, tais valores não são incorporados aos vencimentos ou às remunerações dos profissionais beneficiados. Esclarece ainda que o piso salarial da enfermagem corresponde a um valor mínimo de remuneração global, sendo assegurado mediante complementação remuneratória quando a soma do vencimento e das vantagens permanentes não atingir o valor legalmente estabelecido, estando tal complementação vinculada aos repasses da União.
Ressalta-se que a parcela complementar possui natureza remuneratória, integrando a base da incidência de contribuição previdenciária nos termos da legislação aplicável. Dessa forma, o piso salarial da enfermagem vem sendo assegurado por meio de complementação remuneratória, vinculada aos repasses da União, não havendo sua incorporação direta ao salário base dos servidores, em conformidade com a legislação federal aplicável. Diante do exposto, o município reafirma seu compromisso com a transparência, fornecimento das informações solicitadas pelo Poder Legislativo, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos. 30 de abril, Paulo Azevedo, prefeito municipal. Vereador Heré, deseja fazer uma colocação. Antes de passar a palavra ao vereador Heré, o vereador Heré ele colocou um questionamento aqui, doutora Joyce, em relação ao decreto sobre as perícias do nosso município, para ver se tem algum caminho que a Câmara possa estar atuando em cima em relação do decreto municipal. Logo após, ele pode... Doutora, sobre o decreto, né? Eu fui dar uma olhada no nosso Estatuto do Servidor e não tem nada que ampare, porque lá na concepção dessa questão, acho que foi de 2018 esse decreto, eles citam o Estatuto do Servidor como amparo para a criação do decreto. Porém, eles foram contra aquilo que se encontra no decreto, que fala de 14 dias de responsabilidade do município. A partir do 15º dia, ele vai para o Instituto Previdenciário. Então, assim, olhei de cabo a rabo onde fala sobre perícias médicas e cacei também em todos os lugares, e não existe no nosso Estatuto do Servidor onde fala que tem que ser 4 dias de atestado e no 5º é que ele vai para o Instituto Previdenciário. Não existe nada. Hoje está sendo, a partir do decreto da prefeita à época, 5 dias. 4 dias de atestado, a partir do 5º dia, ele vai para o Instituto Previdenciário. Mas no nosso estatuto, do qual foi citado lá na concepção do decreto, existe 14 dias município e no 15º é que ele vai para o Instituto Previdenciário. Né? Então, assim, existe uma discrepância. Eu sempre discordei desse decreto, eu não acho que ele seja válido, ainda mais citando o nosso estatuto, do qual não dá amparo nenhum para ele. E eu quero entender, né, de fazer uma análise para entender que tipo de ação que a gente precisa entrar para que a gente possa derrubar esse decreto aí. Né? Se não tiver uma solução, eu vou até o Ministério Público, né, para poder derrubar esse decreto, porque eu entendo como, enquanto servidor, né, e não é só enquanto servidor não, enquanto legislador ele está totalmente inconstitucional. Por mais que seja um fazer do prefeito o decreto, não tem nada que ampare ele na nossa lei municipal. Eu entendo que o nosso estatuto ele é uma lei, né, ele passou por essa Câmara, e para ele ser revisado ele precisa passar por aqui novamente. Né? Então eu acho que esse decreto aí ele já teria que ser derrubado lá no início, né, porque eu acho que é uma injustiça muito grande. Há outro requerimento, vai desejar fazer uso, quero sim. vereador? Sobre o requerimento. Eu acho que, João Paulo, você que é o presidente da Comissão de Saúde, João Paulo? Isso. É? Não. Eu sei que eu sou relator dela. A Comissão de Saúde é Alberto, vice-presidente Dimas Brasileiro, e o relator Heré. Sim. O primeiro ponto aí, Alberto, eu gostaria, né, de que a gente puxasse, né, uma audiência pública para tratar desse tema. Eu acho que é de suma importância para o nosso município, porque eu entendo que o Instituto Previdenciário ele precisa ser tratado com responsabilidade. Cria-se um problema, né? Criou-se um problema no nosso município em relação à categoria da enfermagem, né? Categoria do nosso enfermeiro João Paulo aí. Por quê? Num sistema de paridade, temos, né, até para ficar claro para o público, temos 2 sistemas de aposentadoria hoje no Instituto Previdenciário. Quem é de dezembro de 2003, de uma data de dezembro de 2003 para trás, é paridade. O que é paridade, gente? É quem aposenta com o último contra-cheque. Dezembro, de uma data de dezembro para frente, de 2003, temos o cálculo, né, que é de 80, 20. Exclui-se as menores 20 contribuições e ficam as 80 maiores. E aí o que acontece? Aposentaram-se algumas pessoas, né, com todo o direito, é direito delas. Né, eu não estou aqui para negar direito de ninguém ou questionar qualquer coisa, até porque eu não tenho essa capacidade técnica de avaliar, meu lugar é outro. Porém, aposentou essas pessoas com o complemento salarial da enfermagem incorporado ao salário. Então, todas as outras vantagens elas foram todas incorporadas e fizeram um somatório e aposentou esse pessoal com o salário. E agora, né, tá vindo aí uma outra remessa e, segundo ali, né, até a resposta que teve ali,
fala-se de uma questão de inconstitucionalidade, né, de que não poderia ser acrescentado esse complemento, né, que é federal, que é repassado pela União, no salário base, que ele deveria ter sido feito, segundo o que está ali, de formas separadas, salário base e complemento. Porém, o complemento ele vai para a aposentadoria, porém ele não vai para o cálculo de quinquênio, essas outras vantagens que o servidor tem, as letras, enfim. E aí a gente cria-se um impasse, a gente cria-se um problema na Previdência Social. Por quê? Como é que a gente faz agora? Como é que na paridade, no modelo de paridade, a gente tem 2 modelos de aposentadoria? A gente aposenta quem trabalhou, né? E aí, gente, até para ficar claro para todo mundo, são casos similares, não são casos distintos, não. São pessoas da mesma classe, né, da mesma categoria profissional, trabalharam o mesmo tempo de ano, a mesma quantidade de ano, são enfermeiros e têm o mesmo complemento, né? Cada categoria aí vai ter uma complementação diferente, mas os casos aí são muito parecidos, e a gente tem um problema a ser resolvido. Por quê? Como é que a gente vai permitir, né, que isso seja feito assim, de uma pessoa na mesma condição da outra seja aposentado de formas distintas? Então eu acho que precisa ser puxado aí, né, uma audiência para que a gente possa tratar disso com muita responsabilidade. Haja vista uma decisão, né, aí do nosso que infelizmente aí atinge de cheio, né, o nosso saudoso José Ferreira de Paula. Ele foi condenado a pagar, eu acho que em torno aí de R$900 mil para a Previdência Municipal, né? Agora, não? Pois é. Conversa com a filha dele, ela falou que isso não procede, que ela entrou em contato com o advogado, que isso não procede. Tá, a bateria acabou. Bateria, né? Oi. Pode ir? Eu peguei aqui o meu. Aqui é o meu. Hein, vereador? O que ela falou aqui, disse que o advogado falou para ela que o nome do pai dela disse que já até saiu desse processo aí, que não tem nada a ver, entendeu? Olha aí, né? Então, assim, uma informação nova, o que circulou, né, nas redes sociais aí, através, eu não vi, foi o site que circulou, mas parece que é um site de grande circulação, né, que tinha sido uma situação desfavorável, né, ao ex-prefeito, mas assim, então, né, retirando isso, já que essa informação da família, já que a família coloca que não houve isso, né, eu acho que é uma informação mais fidedigna possível, não existe. Então, assim, para que a gente... Como é que é, Alberto? Para que a gente possa discutir, Alberto, principalmente como se trata de servidores da saúde aí, talvez não precise nem ser transmitida, mas que a gente consiga, né, minimamente dialogar com essas pessoas, consiga dialogar com os envolvidos do Instituto Previdenciário, com a prefeitura, né, com servidores que são os maiores interessados, para que a gente, de fato, tenha uma responsabilidade com o nosso Instituto Previdenciário. Porque é isso, assim, né? A gente tem visto, eu participei da audiência pública, né, realizada pelo Instituto Previdenciário, e o que a gente vê são só notícias calamitosas, né, de responsabilidade, a gente que estava recebendo pensão lá morto e ninguém nunca fez nada, né? Isso foi levando por um bom tempo. Então, assim, que a gente tem uma responsabilidade com o Instituto, com os servidores que estão aí para se aposentar, né, para que a gente encontre uma solução dentro disso que está aí, de que está dado, né, já está aí, já está posto, só que a gente precisa atuar sobre isso. Eu acho que não dá para que a gente seja omisso nessa situação e não tenha uma solução para essa situação que eu vejo, viu, Zé? Eu vejo com uma gravidade, Tim também, e os demais vereadores aí, eu vejo com uma gravidade muito grande, né, isso sim, né, não tem como a gente aceitar que isso seja feito, né? Se quem fez, se foi de uma forma irresponsável, que seja punido. Se não existe inconstitucionalidade, que seja dado o direito para as pessoas, mas eu acho que é uma questão que a gente precisa legislar sobre ela e precisa entender de que forma que a gente pode estar auxiliando essas pessoas e a administração também,
nesse caso aí. Muito obrigado, presidente. O secretário tem convite aqui para fazer para os vereadores. Logo após, vereador, eu passo para o senhor. Convite, o vereador João Paulo Campos de Sá, presidente da comissão temporária, criada com a finalidade de acompanhar, estudar e propor medidas para efetiva aplicação do plano de cargos, carreiras e remuneração de servidores, juntamente com os membros da comissão vice-presidente Luísa, relator vereador Wellington Fernandes, vem por meio deste convidar para a audiência pública a realizar em 13 de maio, às 17h30, no plenário da Câmara Municipal. A sua presença é de fundamental importância nessa audiência. Convite feito aos vereadores que desejam participar e o coordenador de comunicação, seu Neném, que possa estar publicando nas redes sociais da Câmara. E também no dia 8, agora na sexta-feira, todos os vereadores estão convidados para a solenidade de entrega de título cidadão honorário para as pessoas agraciadas nessa data. Então, todos os vereadores estão convidados para o dia 8, agora na sexta-feira, a partir das 18 horas, a solenidade de entrega de título cidadão honorários. O vereador Alberto, para finalizar, 1 minuto. Senhor presidente, eu só gostaria aqui de estar informando que eu entrei aqui com uma indicação para limpeza ali daquele lote onde funcionava aquela torre de televisão. Entrei com essa indicação, já pedi também, até eu conversei com o nobre colega, e eu queria, nobre colega, que o senhor colocasse na sua agenda e tratasse esse assunto com bem carinho, porque o pessoal continua reclamando lá, aqueles algodão de seda, que às vezes estão fazendo comida, tá entrando dentro de casa, tá aquela coisa. Então, eu gostaria que o senhor desse uma atenção especial naquela limpeza. Outra coisa também, aqui que eu quero aqui falar, é a respeito da indicação que eu entrei aqui também, pedindo para o executivo entrar em contato com a CEMIG para fazer as trocas desses postes de eucalipto para poste de cimento. Recentemente, foi na terça-feira, que caiu um poste ali de eucalipto ali, do nada, ali próximo ao postinho de saúde. E ficou lá, energizado lá, a fiação. Foi obrigada a polícia militar, tá lá com o pisca-alerta ligado, e outro carro lá também, porque estava um perigo. Agora, os senhores imaginam a irresponsabilidade da CEMIG. Uns postes que está aí sem manutenção há não sei quantos anos, bem como também ali o bairro Bandeirantes, vocês passam lá que a fiação abaixou, postes todos lá tortos lá, entendeu? Então está um perigo, o tanto de poste que está ali na iminência de cair. Então assim, a gente sempre está andando por aí, está vendo o perigo. Eu entrei com a indicação aqui, nessa casa, o poste caiu. Outra coisa também, entrei com outra indicação aqui, nobre colega Zé de Horácio, sobre as faixas elevadas próximas às escolas e agências bancárias. E ali eu vejo ali no Banco do Brasil, ali que é um fluxo de gente ali e de veículos também. Ali precisa fazer aquela faixa elevada ali em urgência, porque ou vai deixar acontecer uma coisa pior ali. Deu um acidente ali com aqueles velhinhos ali. Entendeu? Então é isso que eu estou sempre falando. E outra coisa também, o requerimento, que eu entrei aqui, o requerimento de número 9 de 2026, onde requer o saldo da conta 32.980 de 0 no dia 1º de janeiro de 2025. E aí foi protocolado lá na prefeitura no dia 8/4 e até hoje sem resposta. Entendeu? Então, a gente entra com os requerimentos e acaba que é aprovado e acaba demorando. Eu gostaria de falar também aqui que na administração passada, tanto eu como o vereador Bruno Thiago, nós tivemos problemas com secretários, secretário ali no depósito, com o secretário ali no depósito. Por quê? Umas coisas que estavam acontecendo lá, sabe? E aí nós fomos até o executivo para resolver a situação.
mas eu estou vendo que o depósito está lá também acontecendo algumas coisas lá, inclusive até roubo de ferramenta de prestador de serviços. Então isso a gente tem que estar corrigindo. E cadê as câmeras que está lá? Está instalada as câmeras? Porque isso não pode. A pessoa está compra suas ferramentas para trabalhar, para ganhar seu pão e tem as suas ferramentas roubadas. Isso tem que dar um jeito. Eu gostaria também de estar aqui, eu estive na comunidade de Remanso e estar parabenizando mais uma vez o Eutelvino, o Tel Black, pelo brilhante serviço que vem fazendo no seu setor, né? E onde os chafariz estão colocando cerâmica em todos os chafarizes que foram construídos, que ela só tinha um, e agora está construído mais outros, para chegar até o final da comunidade. Está ficando um luxo. Realmente, quando eu elogio, é porque a pessoa realmente merece. Assim como eu elogiei também lá do hospital, o Laércio, pelo trabalho, pela dedicação dele, entendeu? Então eu sempre estou andando, estou vendo o que está acontecendo. Então o Tel Black é um rapaz simples, humilde, mas ele é resolutivo. E é uma pessoa que eu acho que, não sei quanto que é o salário dele, que eu não olhei o portal de transparência, mas é um cara que eu acho que merece também ter uma gratificaçãozinha, não sei se está tendo também, porque o menino realmente é bom de serviço. Então, senhor presidente, era só isso que eu tinha que falar e muito obrigado pela parte. Muito importante, você citou um cara aí que não vê política, mas vê sim o resultado das pessoas. Eu acho que o velho tem feito um trabalho muito importante para o nosso município aí. Eu falo a verdade, Zé, se tivesse 10 velhos aí na administração, a administração do prefeito estaria outra. Eu vou passar para o vereador Juvenal, logo após para você, e finalizamos. E também informar para os senhores aqui, a doutora Joyce ali me informou que a gente já tinha mandado o contrato assinado para a Cotec, do concurso público. Eles já mandaram novamente, então acredito que a partir de agora já vai começar a formalização do edital sobre o concurso aqui da Casa Legislativa, que acredito que até setembro, mais tardar outubro, realizará o concurso público daqui. E esperamos que o Executivo possa cumprir também o que foi abordado aqui em reunião também com eles. Presidente, só é coisa bem rápida, só para dar uma informação sobre essa questão. Me parece que realmente, né, a questão da reforma administrativa foi exigida pela Cotec para que eles pudessem mensurar a quantidade de vagas e essas coisas todas. Então, de fato, só vai formalizar qualquer situação com a Cotec depois que passar aqui pela Câmara. Então seria interessante solicitar o mais rápido possível. Zé de Horácio tinha até comentado sobre essa reforma no ano passado. Vereador Juvenal, 1 minuto, e logo após o vereador Zé de Horácio para nós finalizar. Seu presidente, eu queria só agradecer e cumprimentar o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas, SISU, Gonçalo Magalhães, prefeito de Caraí de Minas, um cara gente boa, presidente. O senhor conheceu ele? Conheci. Gente fina. Tem que ter a honra de nos convidar, seu presidente, para entregar 35 ambulâncias novas, 0 bala, onde, sou testemunha, lá em Brasília teve o presidente da casa, Bruno Thiago Farias, o vereador Alberto Lopes Dimas Brasileiro de Alckmin, João Paulo, Rebeca, Luísa e Juvenal, onde nós pedimos ao deputado Paulo Guedes, né, para que ele fizesse o possível. O senhor esteve lá, nós estamos pedindo a ele para que ele fizesse o possível para mudar essa ambulância que está aí, que ela está muito quebrando direto, com problema. E Itacarambi, presidente, com o nosso pedido, graças a Deus, para a nossa cidade, foi contemplada com uma ambulância 0 km do SAMU, né, através do deputado Leão do Norte, Paulo Guedes, com a ajuda também do nosso deputado Ricardo Campos, onde eu conheci uma pessoa muito importante para nós, que nós vamos precisar dela, senhor presidente. Quando eu precisei dela, daquele avião que estava um senhor morrendo no hospital, 45 minutos, o avião chegou aqui, levou o senhor para Montes Claros, o senhor já chegou de volta, se você ver como é que o senhor está bem. Então, é a dona Detinha, de coração, Detinha, que Deus abençoe você, que é a diretora executiva, senhor presidente, do SAMU, do Norte de Minas, uma profissional altamente competente, inteligente, compreensiva e também, senhor presidente, amiga e companheira. Então, Detinha,
Parabéns pelo seu trabalho de excelência e não podemos... Muito obrigado a Detinha, porque ela é muito atuante para nós, senhor presidente, no norte de Minas. E não esquecendo, senhor presidente, de Paulo Guedes. O senhor também, o senhor sabe quando o senhor precisa. Paulo Guedes não tem esse negócio de vereador que apoia ele, que não apoia. É um companheiro que nós temos, é o Leão do Norte, que infelizmente está lutando por esse assalto aqui no norte de Minas, senhor presidente. O senhor sabe que a dificuldade que nós estamos tendo não é fácil um assalto desse chegar, mas Paulo Guedes está lá lutando para esse assalto ser contemplado para o nosso povo. E é o Leão do Norte, trabalha todos os dias, luta para o nosso povo. Então, Paulo Guedes, que Deus abençoe você, que você tenha muita saúde para ajudar mais o nosso povo. Tanto você como meu companheiro Ricardo Campos, onde você sabe, presidente, que Ricardo Campos colocou aí R$473 mil para comprar o quê? Para comprar o aparelho de raio-x que está funcionando aí, graças a Deus. Então, são pessoas que querem o bem de Itacarambi, que correm atrás para nós aqui em Itacarambi, senhor presidente. Muito obrigado. E falando aqui para o meu líder do governo, eu ia pedir ao senhor que, pelo amor de Deus, doutor Raul, eu vou logo falar assim logo, vamos parar com esse negócio que vai vir um engenheiro, vai ter uns quebra-mola, modelo, com um engenheiro de trânsito que vai chegar em Itacarambi. Não vai chegar nunca não, senhor presidente. Esse engenheiro, só para terminar para o senhor aqui, sabe quem está salvando Itacarambi, senhor presidente? É o modelo antigo, senhor presidente. É aquele que fez lá em João Piranha, é o que o senhor pediu fazer em outro lugar, o que Dimas pediu. É esse que nós temos que parar com isso, que nunca vai chegar esse modelo novo de fazer quebra-mola em Itacarambi, não, com engenheiro de trânsito, não vai. E aí, agora está aí, ó, acidente em cima de acidente. Se você vê o acidente que teve nessa rua que assaltou aqui, ó, é acidente numa rua, é acidente na outra, os caras não estão respeitando as leis de trânsito, é velocidade demais. Se nós for esperando um modelo dessa gestão que prometeu, um modelo de trânsito, de quebra-mola novo, com engenheiro de trânsito, não vai acontecer não, senhor presidente. Já está 1 ano e 4 meses, vai vencer 4 anos, e quem vai ficar sem a perna, sem braço e morrendo todo dia? Aí é o povo, senhor presidente. Então, eu queria pedir para o senhor, líder, eu pedi para o senhor que é de obras, vamos caçar um jeito de fazer esse modelo velho mesmo, vamos embora levando até o dia que Deus mandar um modelo novo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé de Horácio. Moço, Juvenal, você está desesperançoso, rapaz? Que é isso? Não, aí nós temos que pensar o melhor. Não, gente, é brincadeira à parte, mas não é brincadeira. A gente sabe que tem muita coisa em Itacarambi para fazer. Se todo mundo fizesse um pouquinho, todo mundo faz um pouquinho e vai chegar lá. Agora nós temos que sonhar com coisa certa no município, porque desorganização nós já viemos. Tem que ter planejamento, tem que planejar as coisas. Como é que nós vamos mandar um leigo ir lá e colocar um quebra-mola a pedido de qualquer morador? Então não pode ser assim. A gente tem que buscar realmente quem entende, um engenheiro que vai chegar e ele tem que analisar. Isso não é coisa do outro mundo contratar um engenheiro para elaborar um projeto de segurança para o município fazer esse quebra-mola. Eu acho que é por aí, mas vamos torcer, vamos buscar, vamos fazer uma parceria. Mas temos muito que agradecer os deputados aí. Só não sonhe mais com asfalto daqui para Manga, não. Eu não sonho mais com asfalto daqui para Manga, não adianta. Toda vez que aproxima a eleição, vem um deputado e fala que vai sair. Então, modéstia à parte falando, Zé de Horácio, eu não acredito. Eu só acredito, sou igual ao São Tomé, só quando eu ver. Vê pronto, passou em cima, eu acredito. Eu acredito igual aqui, ó. Paulo Azevedo chegou e o deputado de Tingueré chegou e colocou o recurso e falou, vamos fazer o asfalto. Fez o asfalto. Agora tem que fazer os quebra-mola. Vamos buscar em recursos. Então, é por aí. Tem que estar firme. Tem aqui, Alberto, vou levar seus pedidos. Tem que ser atendido, procurar, porque os vereadores é que sabem realmente onde estão as situações de emergência. Nós aqui andamos, nós que lidamos com os povos de Itacarambi, graças a Deus. Então, é por aí. E se falar bem do que está acontecendo no Remanso, do comprometimento de Telvino. Então, assim, temos que agradecer ele todo santo dia, porque, assim, como o Telvino, tem outros aí também, e realmente é um cara diferenciado, ele corre atrás. É um parceiro, irmão, posso falar isso, parceiro, irmão, porque convivi com ele
a vida inteira. É um cara dedicado, um cara comprometido, um cara muito correto. E tudo que vocês procurar ele, vocês serão atendidos. Isso eu tenho certeza. Aquele jeitão dele ali, mas a gente sabe que é um cara de um coração gigante. Muito obrigado, Telvino, por estar nos ajudando muito aí. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço, viu? Obrigado, vereadores. Boa noite a todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião e convido todos para a próxima.